Olá, galera, tudo legal, tudo beleza? Né? Vamos lá. Gente, hoje essa aula mais uma vez é gravada, mas eu tenho uma novidade. Na semana que vem, olha lá, hein? Eu vou tentar dar a aula ao vivo sozinho, sem o Rodrigo ao meu lado, né? É possível que dê tudo errado, porque eu sou muito retardado mental com tecnologia. Tá, mas eu vou tentar. Eu tô com saudade de interagir com você, bater um papo, trocar uma ideia, antes de nós sairmos corrigindo as questões. Tô com muita saudade de falar um pouco mesmo, ao vivo com vocês. Né? Eu acho que vai dar certo. Só peço a vocês uma coisa: se não der muito certo, pense o seguinte, o Rosenthal tentou. Ele é meio bobão mesmo com esse negócio de tecnologia e tal, enfim. Mas eu vou tentar. Tá legal? Então, essa quinta, hoje, né? Vocês estão tendo aula aí comigo gravada, né? Enfim, a próxima aula nós vamos tentar realizá-la ao vivo com vocês, tá? Interagindo, tirando dúvidas. Legal, pessoal? Que bacana, né? E é isso aí. E antes de qualquer coisa, não se esqueçam de dar aquele like bacana, certo? De divulgar o nosso trabalho aí, que está sendo às terças-feiras com rumo à posse e às quintas com a nossa live, que não tem sido ao vivo, mas a gente vai tentar fazer ao vivo. E se conseguirmos, se eu conseguir fazer essa aula ao vivo na próxima quinta-feira, daí em diante, vai ser só ao vivo mesmo. Tá? Eu vou conseguir fazer. Depois, quando acabar esse período de quarentena, que eu tiver que voltar lá para o Rio, aí lá a gente vai ter que rever como é que fica se eu volto a fazer. Porque a minha internet lá no Rio é muito ruim, ainda tem que ver. Para eu conseguir botar uma internet boa lá, eu vou ter que fazer uma obra em casa, enfim. Né? Aí eu posso continuar gravando no Rodrigo até eu terminar a obra lá. Aqui de São Pedro da Aldeia, a internet é simplesmente fantástica. Né? E não tem problema nenhum. Bom, meus amigos, vamos começar sem mais rodeios. Vamos começar o nosso aulão com mais uma prova do SESC-UNB de analista judiciário para o Tribunal de Justiça do Amazonas. Um texto enorme. Vamos lá. Em 1996, no antigo Contratos Inteligentes, o criptógrafo Nick Szabo predizia que a internet mudaria para sempre a natureza dos sistemas legais. Então, lá atrás, ele já previa, lá em 1996, ele já previa que a internet mudaria para sempre a natureza dos sistemas legais. A justiça do futuro, dizia, estaria baseada em uma tecnologia chamada contratos inteligentes. Como é que seriam esses contratos inteligentes? Aí ele faz uma distinção entre o que seriam esses contratos inteligentes, isso numa previsão, né? Ele dizia antes de efetivamente acontecer. Vamos lá, os contratos legais com que habitualmente trabalham os advogados estão escritos em linguagem frequentemente ambígua e sujeita a interpretações diversas. Então, os atuais contratos, eles têm essa característica. Tem uma linguagem ambígua, permite diversas interpretações e, com isso, os advogados deitam e rolam. E aí, como é que seria o contrato inteligente? O que distinguiria esses contratos atuais, contratos legais, dos contratos inteligentes? O contrato inteligente é um acordo escrito em código de software. Então, olha lá, é escrito em código de software, já muda, né, daquela linguagem ambígua e sujeita a interpretações. Que, como linguagem de programação, é claro e objetivo. É uma linguagem de programação. Então, o contrato se executa de maneira automática quando se cumprem as condições acordadas. Então, a mesma coisa, quando você comprar uma coisa pela internet, um programa pela internet, se passou do prazo e você não revalidou aquilo ali, pumba, automaticamente para de funcionar. Então, ambas as partes podem ter certeza quase total de que o acordo se cumprirá tal como foi combinado. Sim.
e tudo ocorre em uma rede descentralizada de computadores. Não há nada que as partes possam fazer para evitar o cumprimento do contrato. Então você é obrigado a cumprir o contrato. Não há nada que você possa fazer para evitar que aquelas cláusulas desse contrato inteligente, tá, sejam cumpridas. Imaginemos que Alice compre um automóvel com crédito bancário, mas deixe de pagar suas prestações. Uma manhã, introduz sua chave digital no veículo e a porta não abre. Foi bloqueada por falta de cumprimento de contrato. Minutos depois chega o funcionário do banco com outra chave digital. Abre a porta, liga o motor e parte com o veículo. É simples assim. Você não tem discussão nem nada. Deixou de pagar a prestação, o que acontece automaticamente? A chave digital deixa de funcionar. Você não consegue mais andar com o carro. Aí vem o funcionário com uma outra chave digital, não mais, obviamente, com aquela, pega o carro e vai embora. A coisa funciona dessa maneira. Não tem como deixar de evitar, como você evitar de cumprir esse tipo de contrato. Então, abre a porta, liga o motor e parte com o veículo. Um abraço. O contrato inteligente bloqueou de maneira automática o uso do dispositivo digital por Alice, porque ela não cumpriu o contrato. Se ela cumprisse o contrato, não passaria por esse tipo de situação. O banco recupera o veículo sem perder tempo. Isso aqui é um detalhe importante. Sem perder tempo com advogados. Quem sofre com esse tipo de contrato é o advogado. O advogado que deixa de entrar com a ação. Olha, isso aqui não é justo, isso aqui é incorreto. E tchibrogodó. Szabo propôs os contratos inteligentes nos anos 90 do século passado. Mas, durante muito tempo, a proposta ficou só na ideia. Então, lá atrás, em 1900, lá na década de 90, ele propôs. Aquela proposta já existia concretamente. Tá? Mas a proposta existia, mas ela só foi colocada em prática em 2014. Então, naquela época que ele fez a proposta, ele realizou a proposta, ficou só na ideia. Até em 2014, um jovem russo-canadense de 19 anos, Vitalik Buterin, lançou a Ethereum, uma legal tech que mantém registro compartilhado com a rede Bitcoin. Mas tem linguagem de programação mais sofisticada que permite a gravação de contratos inteligentes. Então, isso aqui, ó. Você tem uma linguagem de programação que é um pouco mais sofisticada, que permite a gravação de contratos inteligentes. Os contratos inteligentes prometem automatizar muitas das ações que historicamente se fizeram por meio de sistemas legais. Então, olha lá, eles automatizam uma coisa que antigamente era feita por sistemas legais. Quando você automatiza isso, o que acontece? A redução de custos e aumento da sua velocidade e segurança. Então, ainda que o segmento esteja em fase inicial, aos poucos vão surgindo mais legal techs para aplicar contratos inteligentes em diversos setores da economia. Então, mesmo esse segmento ainda é algo inicial, sim. Mas cada vez tem mais esse tipo de empresa, mais legal techs, que aplicam esse tipo de contrato inteligente. E olha, isso abrangendo vários setores da economia. Um dos principais desafios está no ambiente regulatório. Então, aqui, esse é um dos principais problemas. No ambiente regulatório. Esse é um dos principais problemas. Em particular, no reconhecimento legal desses contratos. Então, muitos desses contratos ainda não são reconhecidos legalmente. Hoje, contamos com projetos de implementação de contratos inteligentes com validade legal. Então, hoje, já existe, até isso que era um problema, o reconhecimento da sua legalidade, hoje já tem validade legal. Como o Open Law, Accord Project, Grelo e assim vai. E dezenas de pequenos empreendimentos pelo mundo, afirma o advogado especializado em novas tecnologias, Albi Rodrigues Jaramillo, cofundador da comunidade Legal Block. Bom, um segundo desafio, então você tem um problema que está no ambiente regulatório, já que muitos contratos ainda
requerem o reconhecimento legal, ainda não são vistos como algo totalmente legalizado. E o segundo desafio é desenvolver a infraestrutura necessária para que os contratos inteligentes possam ser executados. Por quê? Porque isso inclui a criação de fechaduras inteligentes que respondam às ordens desses contratos. Então, lógico, você faz um contrato. Por exemplo, a questão do exemplo que ele deu do carro. Você tem que ter uma fechadura inteligente, você tem que ter uma chave inteligente, uma chave digital, que abre o carro. Se a pessoa deixar de pagar, aquela fechadura e aquela chave digital, elas se tornam fundamentais no processo de cumprimento daquelas cláusulas do contrato inteligente. Certo? Então, fechaduras inteligentes que respondam à ordem desses contratos. Elas farão a hipotética devedora Alice não conseguir abrir o carro, exatamente o que eu acabei de falar. Então, essas fechaduras, que está representado pelo pronome elas, farão a hipotética devedora Alice não conseguir abrir o carro por ter deixado de pagar as prestações. A empresa Slockit desenvolve uma rede universal de compartilhamento, a Universal Sharing Network, na qual espera-se um detalhe importante, ainda você vê que estão trabalhando ainda no campo da hipótese, da incerteza, ainda não é algo certo, né? Espera-se vão interagir carros, casas e outros ativos da economia compartilhada. Será uma peça fundamental para o desenvolvimento dos contratos inteligentes na nova economia. Olha lá. Como faremos justiça à chegada dos contratos inteligentes? Isso aqui devia ter em letras menores, né? Que é o nome do texto, Como Faremos Justiça, escrito por esse autor aqui. Bom, então vamos para as nossas questõezinhas, certo? Vamos lá. Questão número 1. Desde 1996, o criptógrafo Nick Szabo defende a ideia de que sistemas legais sem alteração de sua essência podem ser aperfeiçoados com recursos da tecnologia da informação. Olha só. Olha o que está escrito lá no início. Em 1996, no artigo Contratos Inteligentes, o criptógrafo Nick Szabo predizia que a internet mudaria para sempre a natureza dos sistemas legais. Então a mudança é na natureza. A natureza é a essência. Tá? Natureza vem de nascer, é o elemento inicial, é a base, é a natureza dos sistemas legais. Não é um ponto ou outro, não é um elemento periférico, não. É a base, é o fundamento dos sistemas legais. Tá? Sem alteração de sua essência, não. Justamente, se você vai mudar a sua natureza, você vai mudar a sua essência, o seu fundamento, o seu elemento básico. Então, item 1, totalmente errado. Contradiz plenamente o que está exposto no texto. Item 2. Vamos lá. Os contratos inteligentes diferem dos contratos legais clássicos, né? Esses que ainda estão em vigência pelo planeta. Entre outras razões, por não utilizarem uma linguagem imprecisa. O que é interessante aqui é que nós temos duas negações. Por não utilizarem uma linguagem imprecisa. Se eles não usam uma linguagem imprecisa, o que é uma linguagem imprecisa? É algo que não tenha precisão, que não tenha exatidão. Então, se você não utiliza algo errado e impreciso, é porque você utiliza algo, que é a linguagem, algo que preciso. Certo? E justamente é essa uma das grandes diferenças. O que é curioso é que esse não aqui, ele acaba por inibir esse prefixo aqui, que dá a ideia de negação. Se você não utiliza a linguagem imprecisa, é porque você utiliza uma linguagem precisa, cheia de precisão, cheia de adequação, cheia de correção.
Certo? E olha lá o que está escrito no texto. Os contratos legais, que são os atuais, o que eles chamam de contratos clássicos, com que habitualmente trabalham os advogados, estão escritos em linguagem ambígua e sujeita a interpretações diversas. Diversas significa diferentes. Permite diferentes interpretações. Já o contrato inteligente é justamente o contrário. É um acordo escrito em código de software, como linguagem de programação, é claro e objetivo. Então, essa é a principal diferença. Enquanto uma permite interpretações diferentes, a outra é bastante clara, ela é objetiva. É pau, pau, pedra, pedra, meu amigo. Não pagou, pumba. Na mesma hora, a sua chave deixa de funcionar. Acabou. Essa é certamente uma das principais diferenças. Então, quando você não utiliza uma linguagem imprecisa, enquanto os contratos clássicos utilizam uma linguagem ambígua que permite diversas interpretações. Então, item 2, certo. Item 3. Vamos lá? A tecnologia abre possibilidades para que os contratos sejam cumpridos em função da ação rápida de advogados. Olha só, a tecnologia, ele está falando então desses novos contratos que o Isabeau, né, imaginou, previu 2 décadas antes, certo? Lá em 1996 ele já previa, mas só em 2014 esses contratos com esse perfil tecnológico eles só foram ser colocados em prática lá em 2014 por aquele russo-canadense, né? Enfim. Mas qual é a grande diferença? Esses contratos, eles são melhores porque permite uma ação rápida dos advogados? Não, até pelo contrário. Olha só o que ele diz. O banco recupera o veículo sem perder tempo com o advogado. Muito pelo contrário, exclui até o advogado dessa parada. O advogado deve detestar esse tipo de contrato. Né? Os contratos antigos é que permitem várias situações, permitem diversas interpretações. Isso, né? Os advogados trabalham direto em cima disso. Isso são os contratos clássicos. Esses contratos novos, não. Eles excluem até a necessidade desses advogados. Basta aplicar o que está escrito ali no contrato. E, aliás, a aplicação é feita já automaticamente, não é nem feita por uma pessoa, não. Se não bater o valor do pagamento, não cair o dinheiro lá na conta, pum, na mesma hora, não é nem a pessoa que precisa lá registrar aí, não bateu o dinheiro, não. Pum. Na mesma hora, a chave é bloqueada e a pessoa não consegue utilizar aquele bem. Então, exclui os advogados, como o final do terceiro parágrafo, né? É o final do terceiro parágrafo. Olha lá, sem perder tempo com advogados. Então, não é por causa da ação rápida, não. É pelo estilo de contrato na mesma hora. Não pagou, aplica o que está escrito nas cláusulas do contrato. Então, item 3, errado. Item 4. Vamos lá. As soluções de aperfeiçoamento de contratos legais baseados em tecnologia de informação tornam mais dispendioso o acompanhamento. Mais dispendioso quer dizer ficar mais caro por esses contratos novos? Não, o texto diz exatamente o oposto. Olha lá, os contratos inteligentes prometem automatizar muitas das ações que historicamente se fizeram por meio de sistemas legais, com redução de seus custos e aumento de sua velocidade. Ou seja, tornou mais dispendioso? Não, muito pelo contrário. Qual é a consequência? A redução de seus custos, a diminuição de gastos. Então, torna menos dispendiosos. Item 4, errado. Item 5.
Vamos lá. O texto indica 2 desafios para a implantação dos contratos inteligentes. Vamos lá. A falta de desenvolvimento de pesquisas na área de economia compartilhada e o ambiente regulatório do setor. Bom, vamos lá. Olha o que o texto diz. Ainda que o segmento esteja em fase inicial, aos poucos vão surgindo mais legal techs para aplicar contratos inteligentes em diferentes setores da economia. Aí, olha lá. Então você vai aplicar naqueles diferentes setores da economia. Um dos principais desafios está no ambiente regulatório. Então, um dos principais está no ambiente regulatório. Está escrito aqui. Tá? Que era aquela questão da confirmação da legalidade dos contratos. Tá? Então, isso era uma coisa que estava pegando realmente. E quando ele fala aqui no item 5, o ambiente regulatório, isso aqui, esse realmente é um dos empecilhos, é um dos problemas. Esse aqui está certo. Agora, qual seria o outro? O outro é a falta do desenvolvimento de pesquisas na área de economia compartilhada? Ou o segundo desafio é desenvolver a infraestrutura necessária para que os contratos inteligentes sejam executados? Então, o segundo desafio é esse. Então, o primeiro desafio está no ambiente regulatório. Esse ambiente regulatório ainda é um obstáculo para ele, né? Porque muitos desses contratos ainda não são reconhecidos como um fundamento legal indiscutível. Então, isso está escrito aqui. Mas o segundo não tem nada a ver com o aspecto da economia. O segundo elemento, o segundo é desenvolver a infraestrutura necessária para que os contratos possam ser executados. Porque você precisa de mais elementos inteligentes, de mais elementos tecnológicos, e ele deu o exemplo das fechaduras, para que você possa executar os princípios do contrato inteligente. O que adianta você imaginar um contrato inteligente que você, aquela casa ali é sua, tá? Aquela casa ali é sua, mas se você não pagar, ela deixa de ser. Tá? Se você não tem algum elemento da infraestrutura desses contratos inteligentes que possam executar aquilo que está previsto no contrato. Tá? Então, ele deu um bom exemplo. Então, certo? Que você tem que interagir casa, carro, tudo, para poder aplicar aqueles elementos da inteligência. Além disso, então, o segundo item, então, é a infraestrutura, para colocar em prática tudo aquilo que foi imaginado. Perfeito. Não tem nada a ver com a economia. Além disso, a falta de desenvolvimento de pesquisas na área de economia compartilhada, quando ele fala sobre economia, tá? Quando ele fala sobre economia, olha só o que ele diz. Ainda que o segmento esteja em fase inicial, e efetivamente está, aos poucos vão surgindo mais legal techs para aplicar contratos inteligentes em setores diferentes da economia. Ou seja, os diferentes setores da economia cada vez mais estão mergulhando nesse tipo de contrato. Então, que provavelmente é a pesquisa. Se eles estão cada vez mais entrando nesse tipo de serviço, né? Olha lá, hoje contamos com projetos de implementação de contratos inteligentes com validade. Você vai vendo que em todos os setores da economia, esse tipo de contrato está sendo inserido. Então, cada vez mais eles estão dando um passo. Aquilo que estava pegando, que é o reconhecimento legal, que é logo o primeiro dos desafios. Mas, olha lá, hoje contamos com projetos de implementação de contratos legais com validade legal. Então, você vai ver que nos diferentes ramos da economia, até mesmo aqueles elementos que eram desafios, que eram obstáculos, até isso mesmo já está sendo resolvido. Então, além de não ser um dos elementos, esse primeiro, por isso que o item até está errado, além disso, né, o segundo item é a questão da infraestrutura. Tá? Não há falta de pesquisas nessa área, não. Muito pelo contrário.
Vamos lá. Questão número 6. Infere-se do texto que Nick Szabo somente concretizou sua proposta de contratos inteligentes em 2014. Eu acho que esse item aí é um dos mais maliciosos que eu já vi. É um dos mais maliciosos. Tá? Por quê? Ele propôs lá em 1996. Então, o momento da proposta, vamos lá. Em 1996, tá, o criptógrafo Nick Szabo predizia que a internet, quer dizer, predizia. O que é predizia? É dizer antes uma coisa que vai acontecer. Mudaria para sempre a natureza dos sistemas legais. Então, lá em 96, ele já dizia como é que seriam os contratos legais no futuro. Certo? Ótimo. Depois, o texto diz o seguinte: Szabo propôs os contratos inteligentes nos anos 90. Então, lá nos anos 90, ele já tinha proposto esses contratos inteligentes. Então, ele já tinha proposto concretamente, ele já tinha feito essa proposta. A proposta já era algo real. Agora, entre pegar essa proposta feita, concretizada, consumada por Szabo e efetivar, transformar em algo efetivo mesmo, né? Pegar e tirar do campo da proposta e efetivar aquilo, só aconteceu realmente em 2014. Mas a proposta de Szabo já tinha acontecido antes? Já. Porque, olha só, a leitura do item 6, tá? Somente concretizou suas propostas. Não, ele concretizou as propostas lá atrás. Alguém, finalmente, em 2014, pegou aquela proposta, que já era uma proposta concreta, era uma proposta que já existia, que já estava efetiva, que já estava não era uma coisa abstrata, e em 2014 conseguiu tirar do campo da ideia e transformar em algo efetivo. Mas a proposta dele ele já tinha concretizado antes. Agora, entre transformar a proposta em algo efetivo, aí foi só em 2014. Por isso que esse item está errado, ele é maldoso pra caramba. E uma outra coisa importante, um detalhe também importante que as pessoas têm que também ver a maldade, não foi o Nick Szabo que concretizou a ideia dele. Ele pensou na ideia, ele transformou numa proposta concreta lá nos anos 90. Mas quem transformou aquela ideia em algo palpável, em algo possível, em algo que você pode realmente efetivar, não foi o Nick Szabo. Foi o... Como é que é o nome dele? Onde é que está? Foi esse cara aqui. O jovem de apenas 19... Tem uns caras que também, né? Pelo amor de Deus. 19 anos já tem uma mente absurdamente genial. Foi esse cara, Vitalik Buterin, que é russo-canadense, com apenas 19 anos, que conseguiu efetivar aquilo. Então, não foi ele, né? Não foi o Nick Szabo. A proposta dele já era concreta, lá na década de 90. E em 2014, quem transformou aquilo que era apenas uma proposta, era apenas uma ideia, em algo efetivo, foi o Buterin. Errado. Item 7 e o último dessa sequência. Conforme o último parágrafo do texto, ainda não há certeza de que carros, casas e outros ativos da economia compartilhada realmente vão interagir com a rede universal de compartilhamento desenvolvida pela Slockit. Olha só, vamos ver o que está escrito aqui. A empresa Slockit desenvolve uma rede universal de compartilhamento, na qual, aliás, poderia ser também em que,
Poderia ser onde. Espera-se. Olha só, espera-se. É apenas uma expectativa, não é uma certeza. Espera-se que isso vai acontecer. Então não há certeza. Olha, eu espero, tá, que esses carros, automóveis e outros ativos da economia compartilhada, certo? Que isso tudo aqui possa realmente conviver, né, interagir com a Universal Sharing Network. Espera-se. Então ele não tem certeza de que isso vai acontecer. Isso, inclusive, como ele chama desde o início do parágrafo, é um segundo desafio. Se é um segundo desafio, olha lá, se ainda está no campo do desafio, é porque isso ainda não se confirmou, ainda não se concretizou totalmente. Então ainda não está no campo do desafio. E a palavra espera-se confirma essa ideia. Olha, eu espero que determinada coisa aconteça. Eu tenho certeza de que essa coisa vai acontecer? Não, não tenho certeza. Eu apenas espero que isso ocorra. Então, quando no item 7 ele fala que ainda não há certeza de que carros e outros ativos da economia vão interagir com a rede, realmente, ainda não há certeza. Espera-se que isso aconteça, mas ainda não há certeza. Né? Apenas espera-se. Se isso acontecer, na concepção dele é ótimo. Então, se espera-se, realmente não há certeza. Então, questão item número 7, certo. Beleza, galera? Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência ao nosso trabalho. Vamos então para o item 8, né? Embora o texto seja predominantemente dissertativo, então ele disserta, ele expõe uma opinião sobre um tema qualquer e vai utilizar recurso de argumentação para a defesa dessa opinião, seu terceiro parágrafo é essencialmente narrativo. E é. Bom, o texto é dissertativo, certo? O autor do texto, vamos lá voltar ao texto, tá? O autor do texto, que é esse Federico Asti, ele é favorável, claramente, ao uso desses novos contratos que ele chama de contratos inteligentes, certo? E ele diz que, tanto é que ele chama um de contratos inteligentes e o outro, que são os contratos legais, né? Olha lá, contratos inteligentes, contratos legais. Então ele faz, inclusive, ele utiliza um dos recursos de argumentação que ele utiliza aqui, é justamente a analogia, a comparação. Quais são as vantagens que os contratos inteligentes têm, em detrimento dos contratos que ele chama de legais, em outros momentos acho que de contratos clássicos também, enfim. Né? O contrato inteligente, ele utiliza uma linguagem mais objetiva, mais clara, enquanto os contratos clássicos ou legais, eles utilizam uma linguagem ambígua, sujeita a interpretações diversas. Então, o texto é um texto dissertativo que demonstra que o autor dele é claramente favorável ao emprego desses contratos inteligentes. Né? A aplicação desses contratos é muito melhor, é uma aplicação que é muito menos dispendiosa, é uma aplicação muito mais rápida, é uma aplicação que você pode dispensar o uso de advogados. Já nos contratos legais, não. Segundo o autor, tá? Nos contratos legais, os advogados deitam e rolam. Aqui, ó. Os contratos legais com que habitualmente trabalham os advogados estão escritos em linguagem frequentemente ambígua e sujeita a interpretações diversas. Então, justamente é o que acontece nos contratos clássicos antigos, certo? Ótimo. Então, o texto ele é dissertativo. Ele compara os contratos novos, né, ou inteligentes, com os contratos clássicos, mostra as vantagens dos contratos modernos, desses contratos inteligentes, em relação aos contratos clássicos. Esse foi o recurso de argumentação utilizado o tempo inteiro. E depois ele vai mostrando também que coisas ainda têm que ser feitas para a implementação definitiva desses contratos inteligentes. Legal. Então o texto é dissertativo. Há uma tese, certo?
que ele denuncia, demonstra claramente ser favorável à aplicação desses contratos inteligentes. Ele utiliza como recurso de argumentação a analogia, a comparação entre esses contratos. Enfim, depois ele fala sobre os obstáculos que esses contratos ainda têm. Beleza, então é um texto dissertativo. Então aqui é o primeiro parágrafo, aqui é o segundo parágrafo. Aí o terceiro parágrafo é esse aqui, porque é justamente o que o item 8 está solicitando. A avaliação, análise do terceiro parágrafo. Então ele cria uma situação hipotética. Imaginemos, é uma situação hipotética. Imaginemos que Alice compre um automóvel com crédito bancário, mas deixe de pagar suas prestações. Uma manhã, introduz sua chave digital no veículo e a porta não abre. Essa chave foi bloqueada por falta de cumprimento do contrato. Ela não pagou. Então, automaticamente, não tem advogado, não tem nada, amigo. Deixou de pagar, automaticamente a sua chave deixou de funcionar. Minutos depois, chega um funcionário do banco com outra chave digital. E essa chave digital dá acesso ao automóvel, abre, parte e liga e se manda com o automóvel. O contrato inteligente bloqueou de maneira automática o uso do dispositivo legal porque ela não cumpriu o contrato. O banco recupera o veículo sem perder tempo com advogados. Gente, o que está sendo feito nesse terceiro parágrafo? O texto, como um todo, é um texto dissertativo? É. E isso aqui, por exemplo, essa historinha que está sendo contada no terceiro parágrafo, serve até para mostrar a diferença que existe entre os contratos inteligentes e os contratos legais. Os contratos legais, né, os clássicos, os antigos, tá? Você teria campo para argumentação, seria discutir, entraria advogado na história, enfim, a coisa haveria um imbróglio gigantesco, porque postergaria a situação até que um momento, até poder efetivamente aplicar a lei. Que é a pessoa não pagou, pegar o carro e ir embora. Né? Reaver o carro e ir embora. No contrato inteligente não acabou, não pagou, automaticamente o carro deixa de ser daquela pessoa. Ótimo. Só que esse terceiro parágrafo, que serve até como recurso de argumentação, olha lá, ele cria uma história hipotética, ele conta uma historinha hipotética, justamente para quê? Para exemplificar como é o contrato inteligente, como são os contratos inteligentes, como é que eles funcionam. Certo? Então isso aqui na realidade, esse é um exemplo, seria um exemplo de como aquilo funcionaria. Então, aqui é uma historinha, você vê que os fatos vão sucedendo. Primeiro, a Alice compra um automóvel com crédito bancário, depois ela deixa de pagar as prestações, consequentemente, ela vai ligar o automóvel com aquela chave digital, só que a porta simplesmente não abre porque ela não pagou lá atrás. Tá, logo depois vem um funcionário com uma outra chave digital, abre a porta, liga o carro e se manda com o carro. Então você está contando uma historinha, os fatos vão sucedendo. Então, a partir do momento que você está relatando uma história, nós temos um texto o quê? Narrativo. Então, esse parágrafo aqui, o texto como um todo, ele é dissertativo. Mas se eu estou contando uma historinha, se eu estou relatando um fato, mesmo esse fato sendo hipotético, imaginemos, mesmo esse fato sendo hipotético, mas é uma historinha, certo? Esse fragmento aqui é um fragmento narrativo, que serve até como recurso de argumentação para mostrar a vantagem ou as vantagens que o autor enxerga no emprego dos contratos legais. Então, aqui é uma historinha. Ele está contando uma história. Se ele está contando uma história, é uma narração. Então, posso dizer sim. O texto como um todo, ele é dissertativo, perfeito, indiscutível. Agora, esse parágrafo particularmente, que ele está relatando, que ele está contando uma história, mesmo não sendo uma história real, mesmo sendo uma história fictícia, tá? É uma historinha. Se ele está contando uma história, é uma narrativa. Então, é essencialmente narrativo. Então, item 8, certo.
Item 9. A correção gramatical do texto seria mantida se o vocábulo porquê fosse substituído por porquê separado. Olha, isso aqui é praticamente impossível de estar certo. É muito difícil você poder substituir um pelo outro. Aliás, na minha história de professor de português, eu acho que eu nunca vi haver dentro da mesma construção, dentro mesmo da mesma situação ali, os dois porquês sendo utilizados, podendo substituir o outro. Eu nunca vi isso. Porque quando cabe um, não cabe outro. Bom, mas vamos lá para a linha 26, só para conferir o emprego do porquê. Bom, o contrato da Alice, o contrato inteligente bloqueou de maneira automática o uso do dispositivo legal, do dispositivo digital por Alice, porque, já que, visto que... Gente, visto que, dado que, uma vez que, por quanto... Cara, essa conjunção porque, na realidade, ela é uma conjunção subordinativa causal. Ela está introduzindo uma ideia de causa. Vem cá, por que o contrato inteligente bloqueou? Qual foi o motivo? Qual foi a causa? Qual foi a justificativa? A causa é que ela não cumpriu o contrato. Então existe uma relação aqui típica de causa-efeito. Primeiro, ela não cumpriu o contrato. Causa. A consequência de ela não cumprir o contrato é justamente o fato de o contrato inteligente, tá, de forma automática bloquear o dispositivo legal, o dispositivo digital da Alice. Então, existe uma relação causa e efeito. Essa conjunção porque introduz uma causa e o fato de a Alice não conseguir utilizar o dispositivo digital é a consequência. Gente, se o porquê introduz uma oração subordinada adverbial causal, se o porquê é uma conjunção subordinativa causal, porque é sinônimo de já que, visto que, dado que, uma vez que, porquanto, ele só pode ser um porquê junto. Não há a menor possibilidade de você substituir esse porquê junto pelo porquê separado. Não há a menor possibilidade. O porquê separado, tá? Esse que seria um pronome relativo, por exemplo, foram alegres os momentos porque passamos. Porque passei, pronto, que aí cabe aqui. Porque passei, que aí eu substituo por pelos quais. Nesse caso, o porquê é separado e você não pode usar o porquê junto aí. Ou numa interrogativa, tá? Que pode ser até uma interrogativa indireta, que não vem com ponto de interrogação depois. Tá? Eu vou escrever lá na frente que tem mais espaço. Tá? Então, por exemplo, não entendi por que João não veio. Esse porquê tem que ser separado. Tá, isso aqui é uma interrogativa indireta, mas eu tenho ensino de uma forma diferente. Não, esquece, não decora interrogativa indireta não. Se você substituir o porquê por porquê motivo, porquê razão, tá? Mesmo não havendo o ponto de interrogação depois, esse porquê tem que ser separado. Bom, enfim. Errado. Tá legal? Tá bonito? Tranquilo? Vamos lá. Item 10. O segmento "e tudo ocorre em uma rede descentralizada de computadores" expressa conclusão no parágrafo em que aparece. Vamos lá. Tá aqui. Olha lá, o contrato se executa de maneira automática quando se cumprem as condições acordadas. Ambas as partes podem ter
certeza quase total de que o acordo se cumprirá, tal como foi combinado. E tudo ocorre, tá? E tudo ocorre em uma rede descentralizada de computadores. Gente, isso é uma conclusão, eu estou deduzindo ou estou adicionando mais uma informação? Olha só, ele fala que o contrato se executa de maneira automática. Essa é uma informação. Ambas as partes podem ter quase certeza de que o acordo tem que se cumprir totalmente, conforme foi combinado. Certo? Cara, e eu estou praticando uma dedução ou estou agregando mais uma informação? Certo? Porque a conclusão, tá? Ele seria, por exemplo, digamos que eu desse duas informações. Maria está doente. Pessoas doentes costumam não trabalhar. E Maria não trabalhou. Opa, e Maria não foi trabalhar, por exemplo. Essa construção introduz uma conclusão. Como eu digo, que pessoas doentes costumam não trabalhar. Digo que Maria está doente. Certo? Então, eu deduzo que Maria provavelmente não vai trabalhar. Mas não é o caso aqui. Nós estamos agora acabando de ter uma visita de um avião passando aqui em cima. Certo? Mas vamos lá. Não é o que acontece aqui. Eu estou adicionando informações diferentes. Eu estou dizendo que o contrato se executa de maneira automática. Eu estou informando que tudo acabará, todas as cláusulas daquele acordo vão ser cumpridas, exatamente como se combinou. E por fim, que tudo isso acontece numa rede descentralizada de computadores, ou seja, eu só estou agregando informações. Isso aqui de jeito nenhum é uma dedução, é uma conclusão a partir dos elementos que vieram antes, não. Então isso aqui não é uma dedução, isso aqui é apenas mais um elemento que está sendo adicionado. Esse E aqui é uma conjunção coordenativa aditiva. Certo? Vai apenas introduzir uma ideia de adição de soma. Um detalhe interessante aqui, bom, então a resposta é errado. É falar um pouquinho sobre esse como aqui. Tá? Como aqui é sinônimo de conforme, é sinônimo de acordo com que. Se esse como é sinônimo de conforme, é sinônimo de acordo com que, essa conjunção como é uma conjunção subordinativa conformativa. Uma conjunção que ele. Uma perguntinha, por exemplo, que ele poderia fazer, já que é uma banca que adora conjunções, adora, é, por exemplo, um conector que é sinônimo desse como aqui. Um conector que é sinônimo exato. Vou escrever aqui no cantinho. Consoante. Olha lá que coisa bonita. O acordo se cumprirá tal consoante foi combinado. Em consonância com o que foi combinado. Segundo foi combinado. De acordo com o que foi combinado. Uma ideia de conformidade. Maravilha. Então vamos lá, vamos dar sequência. Então, item 10 não é uma ideia de conclusão, mas sim uma ideia de adição, de soma, de acréscimo. Então, item 10, errado. Item número 11. Infere-se das informações do terceiro parágrafo do texto que o segmento foi bloqueada, refere-se à chave digital. Vamos lá. Então, linhas 20 e 19. Certo? Bom, deixa eu só apagar aqui. Vou apagar aqui, fica mais fácil a gente analisar. 20 e 19, está aqui. Vou apagar aqui. Imaginemos que Alice compre um automóvel com crédito bancário, mas deixe de pagar suas prestações. Uma manhã introduz sua chave digital no veículo e a porta não abre.
foi bloqueada. Quem é que foi bloqueada por falta de cumprimento do contrato? É a chave digital, certo? A chave digital da Alice foi bloqueada porque ela não pagou. Tá? Não é a Alice que foi bloqueada. Quem foi bloqueada é a chave que dá acesso à Alice ao automóvel, que permite com que ela utilize o automóvel. Tá? A partir do momento que ela não paga, essa chave é bloqueada e ela não pode usufruir daquele bem. Então, ela introduz sua chave digital e essa chave digital foi bloqueada. Perceba, inclusive, foi bloqueada, tá, assume a forma feminina bloqueada. Por quê? Porque concorda com chave digital. A chave digital foi bloqueada. Beleza? Perfeito. Então, embora o sujeito não apareça explicitamente aqui, a chave digital, você consegue identificar que está se referindo efetivamente a esse termo. Beleza? Então, questão número 11, item 11, certo. Item 12. No trecho abre a porta, liga o motor e parte com o veículo, o termo o veículo é sujeito das formas verbais abre, liga e parte. Assim, cara, é uma coisa até curiosa. Eu acho muito difícil que esse item esteja certo. Eu acho muito difícil que o veículo abre, o veículo liga e o veículo parte. Mas vamos lá, vamos ver o contexto. Linhas 23 e 24. Olha lá. Minutos depois, chega o funcionário do banco com outra chave digital. Tá? A chave digital. Olha lá. A chave digital abre a porta? Faz sentido. A chave digital liga o motor? Liga o motor. Agora, a chave digital parte com o veículo? Aí já não faz tanto sentido. Agora, eu poderia interpretar de uma outra maneira. Minutos depois, chega o funcionário com outra chave. Esse funcionário abre a porta? Sim, ele abre a porta usando a chave. Ele liga o motor? Ele liga o motor usando a chave. E ele parte com o veículo? Sim, ele parte com o veículo, novamente, usando a chave digital. Certo? Então, na realidade, quem está abrindo a porta, quem está ligando o motor e quem está partindo com o veículo é o funcionário do banco. Então, na realidade, essas formas verbais abre, liga e parte possuem como sujeito o funcionário do banco. Logo, item 12, abre a porta, liga o motor e tal. Não é o veículo. Isso é totalmente errado. É o funcionário do banco. Então, questão número 12, errado. Tá? Então, sujeito ao funcionário do banco. Maravilha. Vamos lá. Questão número 13. Ainda com relação às propriedades linguísticas e aos sentidos do texto, julgue os seguintes itens. A inserção do sinal indicativo de crase em há interpretações ocasionaria erro gramatical no texto. Olha só, cara, você confia no seu taco? Você confia nas informações que o Rosenthal passa para você? Importantíssima essa pergunta. Certo? Cara, interpretações está no plural. Esse A que está aqui antes não pode ser artigo nunca. Nunca. O artigo tem que acompanhar em gênero e número o substantivo. Se interpretações está no plural, como é que A seria, por exemplo, digamos que o A fosse artigo. Como é que eu poderia usar um artigo no singular determinando um substantivo no plural? Então, esse A não pode ser artigo nem aqui, nem na conchichina. Esse A aqui só pode ser o quê? Preposição. Só pode ser preposição. Certo? O que ele está propondo? Ele está propondo inserir a crase. Simplesmente inserir a crase. Essa preposição A, ela tem que vir da regência de algum termo. A gente pode até voltar lá no texto. Daqui a pouco a gente volta. Certo? Então, você tem a preposição A. É indubitável isso. É indiscutível isso. Essa preposição A tem que vir da regência de algum elemento. Tranquilo? Ótimo. Daqui a pouco a gente vê até que elemento é esse que exige a presença da preposição A.
que ele propõe? Somente a inserção da crase. Aí o que você teria? Você teria isso aqui, a interpretações. Gente, você sabe qual é a possibilidade disso aqui estar certo? Zero. Se você confia no seu taco, confia nas informações que o Rosenthal passa para você, você já coloca errado de cara. Eu não quero nem saber a frase. Quero nem saber. Mas isso aqui não pode ocorrer de jeito nenhum antes de interpretações. Por que não pode ocorrer? Porque se eu tenho a crase, o que eu teria? Eu teria preposição a mais artigo a, e aí viria a palavra interpretações. Ou seja, seria a soma da preposição a com artigo a no singular. Como é que eu poderia ter um artigo no singular antes de um substantivo no plural? Então, o emprego de a com crase antes de um substantivo no plural é um absurdo. O que eu poderia ter é isso aqui, as interpretações, com S. Por quê? Por que isso aqui poderia ocorrer? Porque eu teria a preposição mais as artigo. Ou seja, eu teria um artigo feminino no plural antes de um substantivo no plural. Mas simplesmente a com crase antes de interpretações, a chance de isso aí estar certo é zero. Zero. Tranquilo, galera? Zero. Não há a menor possibilidade disso aí estar certo. Tranquilo? Se ele fizesse a mesma item 13, a inserção do sinal indicativo de crase em a interpretações, mas ele desse um jeito na redação que eu falasse assim, a inserção do sinal indicativo de crase em a interpretações com S, sei lá, inventasse de uma maneira que ele falasse assim, ó, ficasse as com crase, e passando para o plural, as, aí estaria beleza. Tá? Enfim, o item está errado. Como eu falei, eu quero dar uma olhada lá. Na prova você não precisaria olhar. Na prova não precisaria olhar. Pode confiar, o item está errado. Não há possibilidade de estar certo. A com crase antes de qualquer elemento no plural, errado. Tá? Sou contrário a atitudes. Esse A tem que ser sem crase, atitudes no plural. Ou sou contrário às atitudes. Aí sim, esse as é com crase. Linha 7. Olha lá. Em linguagem frequentemente ambígua e sujeita. O que é sujeito a alguma coisa. Quem pede a preposição a é sujeito. Tá? Então, eu poderia ter só a preposição a, como está aqui. Há interpretações diversas. Tá? Há interpretações diversas. Ou o que eu poderia ter é preposição a mais artigo as, o que daria as interpretações diversas. Ou é a puro, ou é as com crase. Então, se é a puro é só preposição. Se é as com crase, tá? Eu tenho a preposição a com artigo as. Maravilha. Vamos lá. Questão número 14. A substituição da forma verbal estaria, linha 3, por estava, não modifica os sentidos originais do texto. Vamos lá para a linha 3. Ele propõe a substituição de estava, estaria, por estava. Bom, vamos ler o texto. Em 1996, no artigo Contratos Inteligentes, o criptógrafo Nick Szabo predizia que a internet mudaria. Ele predizia lá atrás. Isso aqui é o pretérito imperfeito. Certo?
que a internet mudaria. Isso aqui é futuro do pretérito. Então, lá atrás, ele informou que uma coisa aconteceria. Aconteceria, que o futuro do pretérito indica algo que estaria ocorrendo no futuro, mas tendo como referência o passado. Porque ele não disse agora que a coisa vai acontecer no futuro. Não, ele disse lá atrás, na década de 90, que algo aconteceria depois. E, na realidade, o fato aconteceu já em 2014, né? Em que o russo-canadense lá, um menino de 19 anos só, já transformou isso aqui que ele previa lá atrás em realidade. Ótimo. Então, olha lá, ele dizia lá naquela época que, olha lá, a natureza dos sistemas legais, que essa natureza estaria baseada em uma tecnologia chamada contratos inteligentes. Então, olha lá, isso aqui que é o futuro do pretérito, indica, tá, algo que ainda iria ocorrer, né, em relação àquela época que seria a década de 90. Então, olha lá, vou só para posicionar vocês, certo? O futuro do pretérito, ele é futuro em relação ao passado, certo? Então, olha lá, nós temos aqui momento do texto. Momento do texto qual é? O momento que ele fala, não é esse texto como um todo, tá? Mas vamos falar sobre 1996. Então, em 1996, lá atrás, tá? Ele já dizia é o pretérito imperfeito do indicativo. Ele dizia, certo? Que algo aconteceria no futuro, certo? Que é a internet mudar para sempre a natureza dos sistemas legais. E depois que essa natureza dos sistemas legais estaria baseada em uma tecnologia chamada contratos inteligentes. Então, ele dizia lá atrás que algo aconteceria no futuro. Então, o momento do texto que ele fala está aqui. Então, vamos botar assim. 1996. Em 1996, ele dizia em 1996, ótimo, que algo iria acontecer no futuro. Que algo seria isso? A criação dos contratos inteligentes, e esses contratos inteligentes estaria baseado em uma tecnologia chamada contratos inteligentes. Então, ele está prevendo algo que aconteceria no futuro. Prevendo e trabalhando no futuro do pretérito nos permite também essa interpretação de algo hipotético que estaria por acontecer. Então, o futuro do pretérito, ele é futuro não em relação ao momento presente, mas em relação ao passado. Em relação ao passado, em relação ao 1996, os fatos estariam por acontecer. Ou seja, ele é futuro em relação ao 1996 que está no passado, por isso futuro do pretérito. Ótimo. Então, olha lá. Então, esses contratos estariam baseados em uma tecnologia chamada contratos inteligentes, ou essa mudança da natureza dos sistemas legais essa mudança estaria baseada em uma tecnologia chamada contratos inteligentes. Então, é uma coisa que ele previa, né, que algo iria acontecer mais para frente. Ótimo. O futuro do pretérito, então, indica essa ideia de futuro em relação à ideia de passado. Quando ele substitui por estava, que é pretérito imperfeito, o pretérito imperfeito dá a ideia de passado. Passado com caráter costumeiro, com caráter habitual. Então ele sai desse campo hipotético de algo que ele previa que iria acontecer, que provavelmente iria acontecer, que seria assim no futuro em relação a 1996, e fala que essa justiça, a justiça do futuro, já estava baseada em uma tecnologia criada. Não, pera lá, não estava baseada numa tecnologia criada. Tá? Ela estaria baseada numa tecnologia que ainda estava por se criar. Ou seja, é óbvio que é uma alteração semântica. Sai do campo de
algo que estaria para acontecer, algo, ou seja, que seria futuro em relação ao passado, para dar uma ideia de passado com caráter habitual, e além disso sai do campo hipotético, porque estaria por acontecer, provavelmente aconteceria, mas não haveria certeza. E estava acontecendo, já seria uma realidade. Então, obviamente, há alteração de sentido. Tá? O futuro do pretérito, gente, a natureza do futuro do pretérito, que estaria, a natureza, tá? Ele dá uma ideia de futuro em relação ao passado. Então, olha lá. No momento do texto, se eu estudasse, que é o pretérito imperfeito subjuntivo, eu aprenderia o futuro do pretérito. Ou seja, por que é futuro do pretérito? Olha lá, eu crio uma hipótese no passado, se eu estudasse, qual é a consequência dessa hipótese? Eu aprenderia. Isso aqui é o futuro do pretérito. Isso aqui é uma consequência futura dessa hipótese pretérita, dessa hipótese no passado. A nomenclatura é perfeita demais, futuro do pretérito. É uma consequência futura, não em relação ao momento presente, mas em relação ao momento passado. É o que acontece. Aí estaria baseada, então, essa nova tecnologia, essa nova organização normativa estaria baseada nos contratos legais. Estaria. É futuro em relação àquelas mudanças propostas lá em 1996. Se você substitui por estava, poxa, eu estava, eu cantava, eu jogava. Cantava, jogava, estava, são verbos do pretérito imperfeito, que indicam uma ideia de passado, sim, uma ideia de passado, mas passado com caráter costumeiro, habitual. Então, muda completamente o sentido. Vamos lá, questão número 15. As vírgulas empregadas logo após as expressões uma manhã e minutos depois justificam-se pela mesma regra de pontuação. Vamos lá. Aqui. Uma manhã é um adjunto adverbial de tempo antecipado. Um adjunto adverbial de tempo deslocado. Beleza. Lá para o início da oração, lá para o início do período, inclusive. Minutos depois, também tem um adjunto adverbial de tempo deslocado. Ambos dão ideia de tempo e ambos estão deslocados para o início do período. Tá? Então, nós temos dois casos de adjunto adverbial de tempo deslocados para o início do período. Para o início da oração e, no caso, até para o início da frase. Então, tem a mesma regra de pontuação, que é o deslocamento do adjunto adverbial para o início da oração. Beleza? 15, certo. 16. A expressão ainda que poderia ser substituída por embora, sem alteração dos sentidos e da correção gramatical. Gente, ainda que é uma conjunção subordinativa concessiva. Ainda que é sinônimo de mesmo que, é sinônimo de conquanto, é sinônimo de posto que as pessoas usam erradamente pra caramba, gente. Posto que, gente, não é sinônimo de porque, já que, visto que. Todo mundo usa assim. Você vê autores conceituadíssimos usando posto que como se fosse já que, visto que, uma vez que. Não. Posto que é sinônimo de mesmo que, de ainda que. Estabelece ideia de concessão. Mesmo que chova, irei à praia. Posto que chova, irei à praia. Ainda que chova, irei à praia. Embora chova, irei à praia. Ainda que chova, irei à praia. Conquanto chova, irei à praia. Outro que é bonito. Malgrado chova, irei à praia. E é exatamente o que acontece aqui, na linha 43. Ainda que o segmento esteja em fase inicial, mesmo que o segmento esteja em fase inicial, posto que esteja em fase. Tudo isso é conjunção concessiva. Posto que, conquanto esteja em fase inicial, malgrado esteja em fase inicial, e o conector mais famoso de todos, conector concessivo mais característico de todos, embora, obviamente, é o embora. Então, embora é uma conjunção concessiva, é sinônimo de ainda que.
Então, questão número 16, certo? E com esse item nós encerramos mais essa provinha. E aí, galera? Foi legal? Foi bacana? Nosso mais esse aulão? Tá? Não se esqueçam que nós temos o Rumo à Posse às terças-feiras. Tá legal? E quinta-feira que vem nós estaremos aí de volta e eu vou fazer de tudo para que na quinta-feira nós façamos essa aula ao vivo. Tá? Então não se esqueçam de dar aquele like bacana aí, de chamar os amigos todos, virtualmente, né, pessoal? Chamar os amigos, a família, enfim, todos que vocês conheçam que estejam interessados em concursos públicos para participarem da nossa próxima live na quinta-feira, que se tudo der certo, será ao vivo. Valeu, galera, muito obrigado por tudo, grande abraço e até a próxima!